O dia em que Helena Campos entendeu que o casamento dela era uma sentença, e não uma história de amor, começou com um pano de chão. Estava no chão da cozinha da mansão dos Vasconcelos Mendes, em Fortaleza. Vestida com um pijama que já não era dela, Dona Bernadette havia jogado os pijamas originais fora na primeira semana porque não combinavam com a casa, e esfregando o piso de mármore italiano que a sogra havia sujado propositalmente com café meia hora antes. Era o 3º ano de casamento. Helena tinha 26 anos naquela manhã. Estava grávida de 6 meses, a primeira gravidez. Depois de 2 abortos espontâneos que Dona Bernadette sempre descrevia em jantares familiares como sorte da família porque não convinha misturar sangue. Ela esfregava o chão com as costas doendo, os tornozelos inchados, e uma sensação no estômago que não era fome nem enjoo, era algo mais profundo, mais antigo. Era o reconhecimento, lento e final, de que aquela vida não ia melhorar. A porta da cozinha se abriu. Dona Bernadette entrou, vestida impecavelmente às 8 da manhã, como sempre. Cabelos prateados, perfume francês, pulseira de brilhantes tilintando de leve. Olhou para Helena no chão com aquele sorriso que ela reservava para os momentos em que a humilhação podia ser mais cirúrgica. Querida, você ainda não terminou? Os convidados chegam em 2 horas. Já tô terminando, Dona Bernadette. Espero que sim. Helena, querida, a sogra se abaixou só o suficiente para sussurrar, para que ninguém de fora ouvisse. Quando os convidados chegarem, faça o favor de entrar no quarto e ficar lá. Não quero que uma grávida pareça uma empregada diante dos meus amigos. Mostraria mal educação da minha parte. Helena não respondeu. Aprenderá, no 1º ano, que responder piorava as coisas. Aprenderá, no 2º ano, que chorar também. Agora, no 3º ano, apenas acenava com a cabeça, fechava os olhos por um segundo, e seguia. Dona Bernadette saiu. Helena continuou esfregando o chão. Uma lágrima caiu sobre o mármore e se misturou com a água do balde. Ela esfregou a lágrima junto com o café. Nesse exato momento, do outro lado do Brasil, numa casa antiga na Serra Mineira, um velho de 92 anos, que Helena tinha conhecido uma única vez, há mais de 10 anos, chamou seu advogado pessoal e disse: "Eu quero mudar o testamento. Agora." Para entender o que aconteceria na mansão dos Vasconcelos Mendes 7 anos depois daquele pano de chão, é preciso voltar 18 anos no tempo. 1999. Helena Campos tinha 10 anos. Morava em Formiga, uma cidade pequena no centro-oeste de Minas Gerais. Filha única de Dona Marta, costureira, e seu Joaquim, padeiro. Uma família simples, uma casa simples, uma vida simples. A pobreza era real, mas não dolorosa. Havia comida todo dia, roupa limpa, um cachorro vira-lata chamado Biscoito, e os pais se amavam de um jeito discreto e constante que Helena nunca soube valorizar até perder. Seu Joaquim tinha uma padaria pequena na rua principal. Todos os dias, às 5 da manhã, acendia o forno, sovava a massa, assava os pães. A padaria era frequentada por todos os moradores do bairro, inclusive, uma vez por ano, por uma figura que destoava completamente do lugar, o velho Dom Arquimedes Vasconcelos Mendes. Dom Arquimedes tinha, na época, 74 anos. Era dono de uma fazenda enorme nas serras próximas à Formiga, uma fazenda que já havia produzido café em outras épocas, depois gado, depois pouca coisa. Morava lá sozinho desde que a esposa morrera, havia 10 anos, recusando-se a se mudar para Fortaleza, onde o único filho, Gilberto, vivia com a esposa, Bernadette, e os 2 filhos. Uma vez por ano, em julho, Dom Arquimedes descia até Formiga para comprar suprimentos. Sempre parava na padaria de seu Joaquim. Sempre pedia a mesma coisa, um pão de sal ainda quente, manteiga e uma xícara de café preto. Seu pão, Joaquim, é o melhor pão do estado de Minas, dizia ele. Se eu morasse nesse pão, morreria feliz. Seu Joaquim ria, constrangido. Em julho de 1999, Dom Arquimedes entrou na padaria como sempre. Mas daquela vez, estava diferente. Trôpego. Pálido. Com a mão trêmula segurando a bengala. Seu Joaquim reparou na hora. Seu Dom Arquimedes, o senhor tá bem? Não muito, Joaquim. Acho que essa viagem foi longa demais pras minhas pernas. Seu Joaquim chamou a filha, Helena, de 10 anos, que estava no fundo da padaria ajudando a mãe a separar pães. Helena, ajuda o seu Arquimedes a sentar ali na mesinha. Traz água para ele. Helena obedeceu. Levou o velho pela mão até a mesa de madeira no canto da padaria.
onde alguns clientes costumavam tomar café rapidamente antes do trabalho. Ajudou a sentar. Foi buscar um copo de água gelada. Voltou. Entregou. Dom Arquimedes olhou para a menina com uma atenção que costuma ser reservada para adultos. Como você se chama? Helena. Helena o quê? Helena Campos. E você é filha do Joaquim? Sou. Seu pai faz o melhor pão de Minas. Você sabe disso? Sei. Ele me ensinou a fazer também. Você sabe fazer pão? Sei. Desde os 8 anos. Dom Arquimedes sorriu. Helena, me faz um favor? Eu tô precisando me deitar um pouco. Minha pressão subiu. Tem um cantinho aqui onde eu posso descansar meia hora? Helena correu e buscou seu pai. Seu Joaquim abriu a casa, que ficava colada à padaria, e ofereceu o quarto dele e da Dona Marta para o velho descansar. Dona Marta mediu a pressão com o aparelho antigo que usava para si mesma. Estava alta, mas controlável. Ofereceu um chá de maracujá. Dom Arquimedes descansou por 2 horas na casa modesta dos Campos. Quando se sentiu melhor, agradeceu muito, pagou o pão e o chá, deixou uma gorjeta generosa para Helena, R$ 50, uma pequena fortuna para uma criança de 10 anos, e partiu de volta para sua fazenda. No mês seguinte, quando Dom Arquimedes soube que seu Joaquim havia tido um derrame e estava hospitalizado, ele pagou o hospital particular, os remédios, as sessões de fisioterapia. Tudo em silêncio, anônimo, através de um fundo que ele criou especificamente para cobrir as despesas. Seu Joaquim sobreviveu, mas ficou com sequelas leves. A família Campos nunca soube quem tinha pago o tratamento, apenas que um anjo tinha mandado. Helena nunca mais viu Dom Arquimedes. Ele só voltou à padaria uma vez, 3 anos depois. Não encontrou Helena naquele dia, ela estava na escola. Perguntou por ela. Seu Joaquim disse: ela tá ótima, seu Dom Arquimedes. Forte aluna. Quer ser advogada. Boa escolha de profissão. Dom Arquimedes sorriu. Mande lembranças a ela. Aquela foi a última vez que o velho pisou em Formiga. Mas na cabeça dele, a imagem daquela menina de 10 anos, quente, atenta, trazendo água gelada com as 2 mãozinhas, ficou gravada pelo resto da vida. Helena nunca saberia disso. Não há tempo. 17 anos depois do encontro na padaria, Helena Campos tinha 23 anos, era aluna do 6º período de Direito na Universidade Federal do Ceará, e morava em uma república de estudantes num bairro popular de Fortaleza. Tinha saído de Formiga aos 18 anos, depois de ganhar uma bolsa integral do ProUni. Os pais, agora com seu Joaquim já recuperado do derrame, trabalhando menos na padaria, a haviam despedido no rodoviária com lágrimas e 2 potes de doce de leite feitos pela mãe. Fortaleza foi um choque. Mas Helena era forte. Trabalhava meio período como estagiária em um escritório pequeno, estudava de manhã e à noite, dormia pouco. Tinha saudade dos pais, do cheiro da padaria, do cachorro biscoito. Mas também tinha planos. Então conheceu Rafael. Rafael Vasconcelos Mendes tinha 26 anos na época. Era aluno de pós-graduação em Direito, cursava mestrado na mesma faculdade. Netos do velho Dom Arquimedes, sim, o mesmo, filho de Gilberto e Bernadette, dono de uma BMW. Morava em um apartamento que o pai havia comprado na aldeota. E tinha aquele tipo de beleza discreta que não impressiona à primeira vista, mas que, depois do 3º encontro, começa a obcecar. Se conheceram em uma aula conjunta de Direito Civil, matéria que alunos de graduação avançados faziam com alunos de pós. Rafael olhou para Helena, sentada 3 fileiras à frente, e demorou 10 minutos para perceber que não estava ouvindo nada do que o professor falava. No intervalo, foi até ela. Oi! Sou Rafael. Helena. Você é aluna de graduação? 6º período. E você faz pós? Faço. Que coincidência. Ele sorriu. Quer tomar um café? Helena hesitou. Depois aceitou. O namoro começou naquele dia. Durante os primeiros meses, foi perfeito. Rafael era atencioso de um jeito que Helena nunca tinha experimentado. Levava ela para restaurantes que ela não podia pagar, comprava livros de direito de autores estrangeiros que ela sonhava ter, ouvia o que ela dizia com uma atenção genuína. Apresentou-a aos amigos da pós. Apresentou-a aos colegas de escritório do pai. Gilberto Vasconcelos Mendes era advogado empresarial famoso em Fortaleza. Uma vez, levou-a a uma festa de aniversário do pai, onde ela conheceu a sogra pela primeira vez.
Aquela primeira vez com Dona Bernadette foi um aviso que Helena, apaixonada, não soube ler. Dona Bernadette, numa vestido de seda preta, colar de pérolas, a olhou de cima a baixo e disse apenas, encantada. Rafael me falou pouco sobre você. Pouco foi a palavra. A forma como ela pronunciou, levemente acentuada, com um sorriso frio, dizia outra coisa. Asterisco ele mal te mencionou. Você não é importante o suficiente para mencionar. Asterisco Helena não percebeu. Ou percebeu e ignorou, porque estava apaixonada. Um ano depois, ficou grávida. Não foi planejado. Foi acidente. Helena estava com a pílula em dia, mas o organismo dela era especialmente sensível a um antibiótico que ela havia tomado para uma infecção urinária. Quando o teste deu positivo, ela ficou paralisada por 3 dias antes de contar a Rafael. Rafael ficou em silêncio quando ouviu. Tem certeza? Fiz 3 testes. Helena, eu preciso pensar. Os 2 dias seguintes, Helena quase enlouqueceu. Rafael não atendia o celular, não respondia mensagens, não aparecia na faculdade. No 3º dia, apareceu na porta da República de Helena. Entrou no quarto dela. Fechou a porta. Helena, eu quero casar com você. Ela chorou de alívio. Mas o alívio durou exatamente 3 semanas, o tempo entre o pedido e a primeira visita oficial à mansão dos Vasconcelos Mendes, para apresentar oficialmente a futura noiva à família do noivo. A mansão ficava num condomínio fechado no Porto das Dunas. 4.000 metros quadrados de terreno. 3 andares. Piscina interna, piscina externa, quadra de tênis. Quarto para empregada, quarto para motorista, quarto para jardineiro, todos separados da casa principal por um corredor discreto atrás. Helena chegou vestida com a melhor roupa que possuía, um vestido floral que havia comprado em uma loja de bairro, nada caro mas limpo, bem cortado. Sapatos baixos pretos. Cabelos presos num coque simples. Nos braços, uma pequena torta de limão que a mãe dela havia ensinado a fazer e que era, segundo seu Joaquim, a receita que conquistou Dona Marta. Dona Bernadette a recebeu na porta. Olhou a torta nas mãos de Helena como se fosse um animal morto. Querida, obrigada. A empregada vai guardar na despensa. A torta foi literalmente guardada na despensa. Helena nunca soube o que aconteceu com ela. Provavelmente jogada fora mais tarde, naquela mesma noite. O jantar aconteceu no salão formal. Gilberto, o sogro, estava presente, um homem alto, cinquentão, bonito como o filho, mas com algo apagado nos olhos, como se tivesse parado de lutar muitas batalhas antes. A irmã mais nova de Rafael, Cláudia, de 21 anos, também estava, beleza de revista, maldade mal disfarçada, advogada recém-formada trabalhando no escritório do pai. E, claro, Dona Bernadette, a rainha do território. Durante toda a refeição, Dona Bernadette conduziu uma conversa que parecia simpática, mas que era, na verdade, uma série de provocações cirúrgicas. Helena, você é de onde mesmo, querida? De Formiga, senhora. Minas Gerais. Formiga. Que pitoresco. É uma fazenda. É uma cidade, senhora. Ah, uma cidade pequena. Entendi. E seus pais fazem o quê? Meu pai tem uma padaria. Minha mãe é costureira. Um silêncio constrangido tomou a mesa. Gilberto, o sogro, abaixou os olhos. Rafael segurou a mão de Helena por baixo da mesa. Que encantador, disse Dona Bernadette, com o tom que usaria para descrever o hábito de uma tribo primitiva. E como Rafael se encaixa nisso tudo? Você imagina nosso filho passando o Natal numa padaria em Minas? Mãe, tentou Rafael. Para. Eu não estou fazendo nada, Rafael. Só estou fazendo perguntas. É normal querer conhecer a família da futura nora, não é? Cláudia riu baixinho da outra ponta da mesa. Bernadette, disse Gilberto, com voz cansada, deixa os meninos jantarem em paz. Dona Bernadette respirou fundo, teatral. Tudo bem. Eu prometo me comportar. Mas não se comportou. Durante o restante da noite, a cada 5 minutos, surgia uma nova alfinetada. Sobre o sapato de Helena. Onde comprou? Nunca vi essa marca. Sobre a maneira dela de segurar a taça de vinho. Querida, deixa eu te ensinar, a taça se segura assim. Sobre o cabelo. Você deveria pintar. Esse castanho é tão comum. Quando Helena foi embora naquela noite, no carro de Rafael, chorou sem parar. Rafa, a sua mãe me odeia. Ela não te odeia, amor.
Ela é difícil. Com todo mundo ela é assim. Comigo foi assim até eu terminar a faculdade. Mas eu não sou você. Eu sou de fora. Helena, para de drama. Quando a gente casar, você vai conviver menos com ela. Ela vai se acostumar. Só dê tempo. Helena queria acreditar. Tentou acreditar. Mas naquela noite, deitada no quarto da República, o bebê dentro dela se mexeu pela primeira vez. Helena pôs a mão na barriga. E sussurrou: Filho, a gente vai ficar bem. Juro. Era uma promessa que Helena faria dezenas de vezes nos próximos 10 anos. Uma promessa cada vez mais difícil de sustentar. O casamento aconteceu 3 meses depois. Discreto, a pedido de Dona Bernadette, que não queria fazer escândalo social com o matrimônio apressado. Helena não convidou os pais. Dona Bernadette havia sugerido que seria cansativo para eles viajar e Rafael, depois de uma discussão intensa em que Helena chorou, acabou concordando em simplificar a lista. Seu Joaquim e Dona Marta souberam do casamento pelo telefone, depois. Choraram no quarto deles, em Formiga, abraçados. Helena passou 10 anos morando na mansão dos Vasconcelos Mendes. Rafael havia insistido: só até a gente se estabelecer, amor. A casa é gigante, tem espaço para todos. Meus pais estão entrando em idade, é melhor ter companhia. Helena concordou porque confiava no marido. Não percebeu, na época, que se estabelecer era um conceito infinitamente elástico na lógica de Rafael. Nos próximos 10 anos, Helena engravidou 3 vezes. Perdeu os 2 primeiros. O primeiro aborto aconteceu aos 5 meses, um dia depois de Dona Bernadette ter feito Helena carregar 4 sacolas pesadas de supermercado. Do estacionamento até a cozinha, sozinha, sob sol forte, porque exercício faz bem para a grávida. No hospital, depois de perder o bebê, Helena ouviu a sogra dizer para o médico: ela perdeu porque é frágil. Não vai ser útil para nossa família. Helena nunca esqueceu. O segundo aborto aconteceu aos 3 meses. Desta vez, Helena sabia sem provas, mas sabia, que a sogra havia trocado seus comprimidos de ácido fólico por outros. Nunca pôde provar. Nunca tentou. Mas sabia. O terceiro, Miguel, nasceu em 2017, saudável, bonito, o único raio de sol absoluto na vida dela. Helena passou a gravidez inteira do Miguel comendo apenas comida que ela mesma comprava e preparava, longe do olhar da sogra. Rafael terminou o mestrado, passou em um concurso público, virou juiz federal substituto aos 32 anos. Começou a trabalhar muito. A chegar tarde. A viajar. A atender o celular no banheiro. Nunca houve prova de traição, mas também nunca houve prova de fidelidade. Apenas ausência. Dona Bernadette transformou a vida de Helena em um trabalho não remunerado de tempo integral. Com a desculpa de que a empregada principal, uma senhora chamada Dona Iracema, que trabalhava para a família havia 30 anos, estava envelhecendo e precisava de ajuda, Dona Bernadette começou a distribuir tarefas para Helena. Lavar o chão do salão. Passar as roupas de Rafael. Arrumar o jardim de inverno. Receber os encomendas. Responder aos telefonemas quando a empregada não podia. Acompanhar Dona Bernadette nas compras, não como nora, mas como secretária particular. Segurar as sacolas. Esperar no carro. Uma vez, em dezembro de 2019, Dona Bernadette organizou um almoço de família no restaurante mais caro de Fortaleza. Quando Helena chegou, vestida de vermelho, a sogra olhou de cima a baixo e disse, em voz alta, na frente de 15 familiares: Querida, essa cor não te cai bem. Parece prostituta. Helena passou o almoço inteiro em silêncio, sem conseguir engolir a comida. Rafael, ao lado, não disse nada. Ao sair do restaurante, no estacionamento, Helena perguntou, com lágrimas nos olhos: Rafa, por que você não me defendeu? Amor, minha mãe só estava fazendo um comentário sobre moda. Não precisa levar a sério. Rafa, ela me chamou de prostituta na frente de toda sua família. Ela não te chamou de prostituta. Ela disse que o vestido parecia de prostituta. É diferente. Helena ficou em silêncio. Entrou no carro. Não falou com Rafael durante 3 dias. Cláudia, a cunhada, deu o tom do tratamento familiar. Chamava Helena de a secretária na frente dos amigos. Uma vez, em uma festa na mansão, apresentou Helena a uma amiga dizendo: Essa é a Helena, esposa do meu irmão. Ela é administrativa. Riu.
A amiga também riu. Helena sorriu, foi para a cozinha, chorou por 10 minutos em silêncio, e voltou. Gilberto, o sogro, nunca fez nada. Nem por Helena, nem contra ela. Era um homem derrotado. Tinha traído Bernadette décadas antes, havia sido perdoado mediante a perda silenciosa de toda a autoridade dentro da casa. Agora vivia para trabalhar, e trabalhava para fugir de casa. Quando via Helena sofrendo, desviava o olhar. Rafael era o pior e o melhor ao mesmo tempo. Nunca maltratou a esposa. Nunca bateu. Nunca xingou. Mas também nunca a defendeu. Quando Helena reclamava da mãe, ele respondia: Amor, já falei, minha mãe é assim. Não tome pra você. Ela é difícil com todo mundo. Rafa, ela me fez esfregar o chão hoje. Ela te pediu pra esfregar o chão? Ela me disse que não confiava na empregada nova para aquilo. Amor, isso não é maltratar. Você quis ajudar. A minha mãe te aceitou na casa dela. Quando a gente tiver nossa própria casa, você fica isenta. A nossa própria casa nunca chegou. Rafael sempre arrumava uma desculpa. O mercado imobiliário tá ruim, amor, vou esperar o próximo bônus. Depois do meu próximo concurso a gente se muda. 10 anos, 0 casas compradas. Helena, que havia sonhado em ser advogada, formou-se, passou na OAB, mas nunca exerceu. Dona Bernadette havia convencido Rafael, que por sua vez convenceu Helena, de que não ficava bem para a família que a esposa do juiz trabalhasse em escritório externo. Se quisesse trabalhar, deveria trabalhar no escritório do sogro, bem recebida, onde Helena, no único ano em que tentou, foi relegada a tarefas de estagiária, sem caso próprio, sem salário compatível, sem voz. Desistiu depois de 12 meses. Miguel cresceu. Tinha 6 anos no dia do pano de chão. Helena vivia para ele. Era o único laço da mansão que ainda tinha calor verdadeiro. Dona Bernadette, contra as expectativas, amava o neto. Único de 3 gerações. Mimava o menino de um jeito que Helena considerava quase doentio. Presentes caros, roupas de grife, viagens para a Europa desde os 3 anos. Helena não podia reclamar porque qualquer crítica era interpretada como ingratidão. E assim os 10 anos passaram. Até a ligação do advogado. Num domingo de setembro de 2024, às 7 da noite, o telefone fixo da mansão tocou. Dona Iracema, a empregada antiga, atendeu. Alô, residência dos Vasconcelos Mendes. Bom dia. Aqui é o Dr. Eustáquio Pereira, advogado. Eu gostaria de falar com a Dona Helena Campos, por favor. Dona Iracema hesitou. Ninguém nunca tinha ligado perguntando por Helena. Nem os pais dela, que ligavam sempre no celular pessoal. Um momento, doutor. Dona Iracema chamou Helena, que estava ajudando Miguel com a lição. Helena atendeu no telefone da cozinha. Alô? Senhora Helena Campos, nascida em 1989, filha de Joaquim Campos e Marta Campos, moradora de Formiga MG até 2007? Sou eu. Dona Helena, é um prazer. Eu sou o Dr. Eustáquio Pereira, advogado da família Vasconcelos Mendes há 50 anos, inventariante do espólio do Sr. Arquimedes Vasconcelos Mendes, avô do seu esposo. Preciso agendar uma reunião urgente com a senhora, na próxima semana, no meu escritório em Fortaleza. Helena franziu a testa. Comigo? Apenas com a senhora. Seu Eustáquio, com todo respeito, o senhor quer dizer com o meu esposo, eu acho. Eu não sou parte da família Vasconcelos Mendes no sentido jurídico. Não, Dona Helena. Eu realmente quero dizer com a senhora. Sozinha. É pedido expresso do falecido senhor Dom Arquimedes Vasconcelos Mendes, registrado em seu testamento. É de grande importância. Helena sentiu um frio na espinha. Dom Arquimedes morreu? Dom Arquimedes faleceu há 3 semanas, Dona Helena. Em sua fazenda, pacificamente, durante o sono. Tinha 92 anos. Meu Deus! A família foi notificada. O velório ocorreu na fazenda, discreto, conforme vontade do falecido. O testamento tem cláusula específica determinando que a leitura seja feita em reunião privada, com a presença obrigatória de herdeiros específicos, na data que eu determinar. A senhora é uma dessas presenças obrigatórias. Helena segurou a bancada da cozinha. Eu sou herdeira? Dona Helena, eu não posso antecipar informações do testamento. Mas posso dizer que a presença da senhora é indispensável. A leitura será na próxima quinta-feira, às 10 da manhã, no meu escritório.
Outras pessoas também foram convocadas. Por favor, mantenha esta conversa em sigilo absoluto até a leitura oficial. Em sigilo? Até do Rafael? Especialmente do Rafael. E da Dona Bernadette, da Senhorita Cláudia, e do Senhor Gilberto. Essa é a instrução expressa do testador. Helena ficou muda. Seu Eustáquio, por que eu? Eu conheci o seu Dom Arquimedes uma vez na vida. Eu tinha 10 anos. Ele passou uma tarde na casa dos meus pais porque passou mal na padaria. A gente serviu chá. Só isso. Dona Helena, eu também sou surpreendido com frequência pelo que os testadores guardam na memória. Às vezes uma tarde de chá é o suficiente. Na quinta-feira, às 10. O endereço eu mando por mensagem agora. Confirma a presença? Confirmo. Helena desligou o telefone. Ficou encostada na bancada por 3 minutos sem se mover. Depois voltou para a sala e continuou ajudando Miguel com a lição. Sem dizer uma palavra para ninguém. Naquela mesma noite, ela deitou na cama ao lado de Rafael e sonhou. Sonhou com a padaria do pai. Sonhou com o cheiro de pão quente. Sonhou com um velho trêmulo sentado em uma mesinha, recebendo um copo de água gelada de uma menina de 10 anos. Acordou no meio da noite com o coração batendo forte. Pela primeira vez em 10 anos, sentiu uma coisa que quase havia esquecido: esperança. Helena passou os 3 dias seguintes em estado de atenção absoluta. Não contou para ninguém, nem para Rafael, nem para os pais em Formiga, nem para Miguel. Continuou sua rotina como se nada tivesse acontecido. Esfregou o chão quando a sogra pediu. Escutou as alfinetadas da Cláudia. Sorriu nos jantares de família. Mas por dentro, a máquina estava ligada. Helena era, afinal, formada em direito. Sabia que testamentos específicos, com cláusulas de sigilo e convocação obrigatória, geralmente significavam que o testador queria proteger determinado beneficiário de interferências. Sabia também que grandes fortunas, quando deixam herdeiros inesperados, costumam gerar batalhas longas e sujas. Na quarta-feira à tarde, véspera da leitura, Helena fez 2 ligações. A primeira foi para uma antiga colega de faculdade, Beatriz, que havia virado advogada criminalista de sucesso, o tipo de advogada durona, sem cerimônia, que ganhava casos onde todo mundo desistia. Helena explicou a situação em termos vagos. Pediu que Beatriz acompanhasse a leitura do testamento, como sua advogada pessoal. Beatriz ficou em silêncio do outro lado da linha. Helena, você tá me dizendo que você foi convocada para a leitura de testamento de um bilionário que você mal conhecia? E que a família do seu marido não foi avisada? É isso. Querida, isso tem cheiro de coisa grande. Eu vou com você. E prepara o coração, se for o que eu tô pensando, a sua vida vai virar do avesso na próxima semana. A segunda ligação foi para o pai. Para seu Joaquim. Pai, eu preciso te perguntar uma coisa e é importante. O senhor se lembra do senhor Arquimedes? O velho da fazenda que passava na padaria uma vez por ano? Claro que eu me lembro, filha. Por quê? O senhor teve contato com ele ao longo dos anos? Depois que eu saí de Formiga. Seu Joaquim hesitou. Helena, tem uma coisa que eu nunca te contei. Eu ia te contar um dia. Achei que não era importante. Pai, é importante agora. Fala. Seu Dom Arquimedes foi quem pagou o meu tratamento depois do derrame. Ele nunca assumiu abertamente, mas eu descobri uns anos depois, um enfermeiro do hospital me contou. Eu fui agradecer pessoalmente, na fazenda. A partir daí, eu comecei a mandar pão para ele, toda semana, por ônibus rodoviário. Durante 25 anos eu mandei pão para ele, filha. Todo domingo, fornada nova. Até 3 semanas atrás. 3 semanas atrás. É. A última remessa veio devolvida. Com um bilhete do administrador dele dizendo que seu Dom Arquimedes tinha falecido. Helena sentiu os olhos encherem. Pai, o senhor falou comigo dele? Contou a ele que eu tinha virado advogada? Ele me perguntava toda vez que eu ia até lá entregar pão em pessoa, 2 vezes por ano, mais ou menos, eu levava. Ele sabia de tudo, Helena. Da sua bolsa, da formatura, do casamento, do Miguel, de tudo. Ele se lembrava de você com muito carinho. E por que o senhor nunca me contou isso? Porque seu Dom Arquimedes me pediu para não contar. Ele dizia que o dia da gente contar ia chegar sozinho, quando fosse a hora. Ele me pediu para confiar nele. Helena sentou-se na cadeira da cozinha. Pai, amanhã é o dia. O advogado do seu Dom Arquimedes me convocou para a leitura do testamento.
Seu Joaquim ficou em silêncio por um longo tempo. Filha, seja o que for, tua mãe e eu estamos aqui. A gente sempre soube que aquela família que você casou era uma desgraça. Guardamos pra gente esses 10 anos porque a gente te ama e não queria atrapalhar sua vida. Mas agora, se vem alguma coisa boa, a gente comemora junto. Helena desligou a ligação chorando. Mas chorando de um jeito diferente. Chorando de algo que não era tristeza. Naquela mesma noite, depois de todos dormirem na mansão, Dona Iracema, a empregada antiga, bateu levemente na porta do quarto de Helena. Rafael estava viajando a trabalho em Brasília. Miguel dormia pesado no quarto ao lado. Dona Iracema? Sussurrou Helena, abrindo a porta. A velha empregada entrou no quarto, fechou a porta, e fez um gesto pedindo silêncio. Dona Helena, eu preciso falar com a senhora uma coisa. Ouvi sem querer o telefonema. Do doutor Eustáquio. Ontem. Helena sentiu um aperto. Dona Iracema, a senhora, não vou contar pra ninguém, Dona Helena. Ao contrário. Vim te ajudar. Dona Iracema sentou na beirada da cama de Helena. Era a primeira vez em 10 anos. Em todos esses anos, a velha empregada sempre tinha mantido uma distância respeitosa da nora, não por falta de carinho, mas porque Dona Bernadette sempre tinha vigiado qualquer aproximação. Dona Helena, eu trabalho para essa família há 31 anos. Eu vi a Dona Bernadette fazer coisas. Coisas que nunca ninguém vai acreditar que ela fez. E eu vi em primeira mão o que ela fez com a senhora. Dona Iracema, deixa eu falar. Eu tenho muita coisa guardada. A velha pegou a mão de Helena. Quando a senhora perdeu o primeiro bebê, Dona Helena, não foi acidente. A Dona Bernadette planejou aquela carga de sacolas. Ela marcou o horário com o motorista para ele não poder ajudar. Eu vi. Helena ficou gelada. Como a senhora sabe? Porque a Dona Bernadette tem o hábito de falar sozinha em voz alta quando pensa que ninguém ouve. E eu, sendo a empregada antiga, sou invisível para ela. Eu ouvi. E o segundo aborto? Esse eu tenho certeza absoluta. Eu vi ela trocando seus comprimidos de ácido fólico pelos comprimidos da pressão dela. 3 dias antes da senhora perder. Helena sentiu o ar sumir. Dona Iracema, por que a senhora tá me contando isso agora? Porque amanhã a senhora vai naquela leitura de testamento. E se eu adivinho certo, Dom Arquimedes deixou alguma coisa para a senhora. Alguma coisa grande o suficiente para causar guerra. E eu quero que a senhora saiba com quem a senhora tá lidando. Não é só sogra chata. É criminosa. Tomou o bebê da sua barriga 2 vezes. Para não misturar sangue. Helena ficou muda. E se algum dia a senhora precisar de testemunha na justiça, concluiu Dona Iracema, se levantando, eu estou aqui. Eu passei a vida inteira nessa casa engolindo o que eu não devia engolir, Dona Helena. Na minha idade, eu não quero morrer com essa culpa. Se a senhora me usar como testemunha, eu conto tudo. Para qualquer juiz. Sem medo. Helena abraçou a velha empregada chorando. Dona Iracema, dorme, filha. Amanhã é um dia importante. Vai com a cabeça erguida. A velha saiu do quarto silenciosamente. Helena ficou sentada na cama por 1 hora. Sozinha. Pensando. Chorando pelos 2 bebês que nunca chegaram a nascer. Tomando uma decisão silenciosa que ela não comunicou a ninguém. Essa informação, por mais devastadora, ela não ia usar. Ainda não. Talvez nunca. Porque usar aquela arma, contra aquela mulher, numa batalha pública, seria descer ao nível que Helena havia prometido a si mesma jamais descer. Mas saber mudaria tudo. Saber mudaria a expressão com que Helena olharia para a sogra, para sempre. Saber mudaria o peso de cada palavra que ela diria no dia seguinte. Saber era uma arma guardada, não para usar, mas para carregar. Quinta-feira, 10 da manhã. Escritório do Dr. Eustáquio Pereira, no centro de Fortaleza. Helena chegou junto com Beatriz, 15 minutos antes do horário. Foram recebidas pela secretária e conduzidas a uma sala de reuniões ampla, com mesa oval de mogno, 16 cadeiras em volta, e uma janela de vidro fumê com vista para a praia do futuro. Na mesa, 3 pessoas já estavam sentadas. Helena reconheceu todas: o administrador da fazenda do Dom Arquimedes, um homem de 50 anos chamado seu Otávio. Uma senhora idosa que Helena não conhecia mas que depois descobriria ser Dona Inês, a ex-governanta da fazenda. E um padre de uns 60 anos, paroquiano da região serrana. Dr. Eustáquio entrou pontualmente às 10. Óculos redondos, barba branca, paletó marrom.
A imagem de um advogado tradicional que lia testamentos em filmes. Bom dia a todos. Vamos começar. Ele arrumou os papéis. Depois olhou para Helena. Dona Helena, este é o Dr. Ricardo, meu sócio, que fará a leitura conjunta. A doutora Beatriz, sua advogada, pode permanecer. Todas as outras pessoas aqui presentes são partes do testamento. Helena assentiu. Antes de começar a leitura, disse o advogado. É importante dizer uma coisa. O falecido deixou instruções para que a família Vasconcelos Mendes de Fortaleza, isto é, Sr. Gilberto, Dona Bernadette, Sr. Rafael e Srta. Cláudia, não seja convocada para esta leitura. O testador, por razões que serão esclarecidas no documento, expressamente excluiu esses parentes da reunião inicial. A leitura para eles será feita separadamente, em momento posterior, por minha determinação. Helena e Beatriz trocaram um olhar. Dito isto, procedemos à leitura. E Dr. Eustáquio começou. Durante a próxima hora, Helena foi conduzida por um documento de 22 páginas que detalhava, com precisão cirúrgica, a vontade de um homem que havia passado os últimos anos da vida observando, silenciosamente, a dinâmica de uma família inteira. O preâmbulo era uma carta pessoal do Dom Arquimedes, dirigida a todos os presentes. Asterisco a quem esta leitura alcançar, asterisco começava, asterisco eu. Arquimedes Vasconcelos Mendes, aos 91 anos de idade. Em plena posse das minhas faculdades mentais, o que meus médicos podem comprovar por laudos anexos, declaro este meu testamento final, cancelando e anulando todos os anteriores. Asterisco asterisco eu vivi 91 anos. Aprendi poucas coisas, mas as que aprendi, aprendi bem. A mais importante delas é esta: a gente não escolhe a família em que nasce, mas escolhe a família em que permanece. Sangue não cria laço. Caráter cria laço. Asterisco asterisco meu filho Gilberto casou com uma mulher que é o oposto de tudo o que minha falecida esposa acreditava. Uma mulher cruel, mesquinha, obcecada com aparência e desprezo pelos humildes. Eu tentei, por muitos anos, acreditar que Bernadette mudaria. Não mudou. Meu filho perdeu a coragem ao lado dela. Virou o homem murcho, que trabalha para fugir de casa. Tenho pena dele. Mas pena não muda a herança. Asterisco asterisco meus netos, criados por essa mulher, herdaram dela as piores qualidades. Rafael virou o homem fraco, que se esconde atrás da função pública para não enfrentar o próprio lar. Cláudia virou uma réplica da mãe, mesquinha e raivosa, usando a beleza como arma contra mulheres que julga inferiores. Asterisco. Asterisco eu observei essa família por décadas. Observei de longe. Nunca intervim. Acreditei, em algum momento, que com o tempo meu filho criaria coragem, meu neto amadureceria, minha neta floresceria. Acreditei errado. E quando eu finalmente entendi o erro, já era tarde para consertar em vida. O que eu posso fazer agora, é consertar em morte. Asterisco. Asterisco quando Rafael trouxe para mim, há 10 anos, a notícia de seu casamento com uma moça chamada Helena Campos, minha reação foi diferente do que ele esperava. Ele achou que eu ficaria contra. Moça humilde, família sem expressão, como a Bernadette dizia para os amigos. Eu, ao contrário, quase chorei. Helena Campos. A menina da padaria. A mesma Helena Campos de Formiga, filha do Joaquim e da Marta, que me tratou com mais dignidade com 10 anos de idade do que qualquer pessoa da minha própria família havia me tratado em 50. Asterisco. Asterisco eu acompanhei a Helena durante todos esses anos. O pai dela, seu Joaquim, passou a me mandar pão toda semana depois que eu paguei o tratamento do derrame dele. Em pessoa, de vez em quando, ele subia até a fazenda e conversava comigo por horas. Através dele, eu soube de todos os sofrimentos que minha nora passou. De cada humilhação. De cada abuso psicológico. De cada tarefa degradante que essa família lhe impôs. Asterisco asterisco e eu, cobardemente, não intervim. Asterisco. Asterisco achei, durante muitos anos, que a Helena merecia ter o direito de escolher. Se ela um dia decidisse sair, eu estaria lá. Se decidisse permanecer, que permanecesse. Mas eu tinha orgulho demais para forçar a mão. Hoje, com 91 anos, eu reconheço que me equivoquei. Eu deveria ter mandado um carro para buscá-la no primeiro ano. Deveria ter comprado uma casa para ela. Deveria ter feito qualquer coisa. Asterisco asterisco como não fiz nada em vida, farei em morte. Asterisco.
Este testamento é meu último gesto. Meu último presente. Minha tentativa última de reparar uma família que eu não consegui salvar enquanto estava vivo. Helena, ouvindo aquilo tudo, chorava silenciosamente. Beatriz segurava a mão dela com força. Doutor Eustáquio continuou. Disposições finais item 1. A senhora Helena Campos, esposa legal do meu neto Rafael Vasconcelos Mendes. Fica instituída como herdeira universal de todos os meus bens, móveis e imóveis, direitos e ações. Aplicações financeiras e participações societárias, que totalizam, na presente data, aproximadamente 820 milhões de reais. A sala ficou em silêncio absoluto. Beatriz apertou a mão de Helena com mais força ainda. Item 2. Entre os bens referidos, destaco, Fazenda Vale Claro, 15.000 hectares, Minas Gerais, participação majoritária na mineradora Vamex, 42% das ações, participação minoritária no Grupo Azinite, 18% das ações, portfólio de imóveis urbanos em São Paulo, Belo Horizonte e Fortaleza, 37 unidades, obras de arte, catálogo anexo 3º, aplicações financeiras em instituições nacionais e internacionais, anexo 4º, item 3. Ao meu filho Gilberto Vasconcelos Mendes, deixo a quantia simbólica de R$1. Gilberto já recebeu, em vida, o suficiente para sustentar 3 gerações. Minha expectativa de que esta família fizesse melhor com o que eu dei fracassou. Item 4. A minha nora Bernadette, nada. Literalmente nada. Ela tomou da minha casa o calor, a dignidade e a alma. Não receberá de volta nem migalha. Item 5. Ao meu neto Rafael, nada. Se um dia ele mostrar coragem e decência, o que duvido fortemente, que Helena, agora detentora da herança, decida o que é justo fazer por ele. A decisão é dela. Item 6. A minha neta Cláudia, nada. Pelas mesmas razões. Item 7. Ao meu bisneto Miguel. Primeira criança genuinamente inocente desta família em 3 gerações, deixo um fundo fiduciário de 20 milhões de reais. Administrado exclusivamente por Helena Campos, a ser liberado ao Miguel quando ele fizer 25 anos. Item 8. Aos funcionários da Fazenda Vale Claro, deixo 3 anos de salário integral, a ser pago na data do inventário, como reconhecimento pelo cuidado que me dedicaram. Item 9. Ao senhor Joaquim Campos e à senhora Marta Campos, pais de Helena, deixo 500 mil reais e uma carta pessoal, a ser entregue em mãos. Obrigado pelo pão. Assinado neste meu testamento, em plena posse das minhas faculdades, diante do meu advogado, do meu administrador, da minha governanta e do meu pároco, em 15 de junho de 2024. Arquimedes Vasconcelos Mendes. Doutor Eustáquio pousou os papéis. Silêncio. Helena, com o rosto inundado de lágrimas, olhou para Beatriz. Depois para o doutor Eustáquio. Depois para os outros presentes, seu Otávio, Dona Inês, o padre, que sorriam com uma ternura discreta. Finalmente conseguiu falar. Isso é real? Isso não é uma pegadinha. É real, Dona Helena, disse o doutor Eustáquio. A senhora é, a partir deste momento, a 3ª mulher mais rica do Ceará. Helena começou a rir. Depois a chorar. Depois a rir chorando. Beatriz a abraçou. Calma, amiga. Calma. Quando Helena se recompôs, fez a primeira pergunta prática do dia. Quando a família vai ser informada? Doutor Eustáquio sorriu. Amanhã de manhã. Eu mesmo vou até a mansão deles para fazer a leitura. A senhora está convidada a estar presente, se quiser. Helena ficou em silêncio por um longo momento. Eu quero. Achei que ia querer. Sexta-feira. 10 da manhã. A mansão dos Vasconcelos Mendes no Porto das Dunas. Doutor Eustáquio tinha ligado para Gilberto na noite anterior, avisando que iria comparecer para a leitura do testamento. Gilberto havia ficado surpreso com o atraso. 3 semanas depois da morte do avô era tempo incomum, mas não questionou. Avisou a família. Naquela manhã, todos estavam na sala de estar principal.
Gilberto em poltrona. Dona Bernadette em outra, impecável como sempre. Rafael de pé junto à janela. Cláudia no sofá, mexendo no celular. Todos com um certo ar de expectativa contida, sabiam que o velho tinha fortuna considerável, e embora Dom Arquimedes fosse o oposto dos valores da família, sangue era sangue, e herança era herança. Helena estava no quarto, arrumando Miguel para a escola. O motorista da família, seu Aderbal, que desde o dia anterior passará a ser, na verdade, o motorista pessoal de Helena, levou o menino. Helena desceu às 10 em ponto, vestida com um vestido simples azul marinho, sem maquiagem especial, sem joias. Sentou no canto do sofá. Helena, querida, o que você tá fazendo aqui? Perguntou Dona Bernadette, com aquele sorriso cortante. Isso aqui é reunião de família. Você pode esperar na cozinha. Helena apenas sorriu. Eu vou ficar, Dona Bernadette. Helena, por favor. Esse é um assunto delicado. Vai para a cozinha. Rafael, junto à janela, virou-se. Amor, deixa eu falar com Eustáquio primeiro. Depois eu te conto tudo. Helena continuou sorrindo. Rafa, eu vou ficar. Antes que a cena pudesse escalar, o doutor Eustáquio foi anunciado. Entrou na sala com sua pasta de couro, cumprimentou formalmente a todos, sentou na poltrona que Dona Iracema havia preparado. Bom dia, família. Começamos? Por favor, disse Gilberto. Tudo bem. Doutor Eustáquio abriu a pasta. Em vez de ler todo o documento, que é extenso, vou resumir as disposições principais. Depois respondo perguntas. A família assentiu. Primeiro item: herdeira universal do Sr. Dom Arquimedes Vasconcelos Mendes é a Sra. Helena Campos. Um silêncio denso desabou na sala. Dona Bernadette soltou uma risada curta. Doutor, o senhor está brincando. Não, Dona Bernadette. Isso é impossível. Ela não é da família. Não é parente de sangue. Ela é esposa do neto do testador. E o testador a instituiu como herdeira universal com cláusula específica. Tenho o documento, a gravação em vídeo da assinatura, laudo médico de capacidade cognitiva, testemunhas presentes. É absolutamente legal e irrevogável. Rafael deu 2 passos para frente. Eustáquio, com todo respeito, isso aqui tem que ter algum erro. A Helena, herdeira de tudo, senhor Rafael. Aproximadamente 820 milhões de reais em bens e direitos. Cláudia se levantou do sofá, vermelha. Isso é golpe. Ela induziu o vovô. Ela chantageou. Ela. Cláudia, interveio o doutor Eustáquio. A senhora não conheceu o Dom Arquimedes nos últimos 20 anos. A senhorita visitou o avô dela quantas vezes no último ano? Silêncio. No último ano? Silêncio mais denso. Senhor Rafael, quando o senhor visitou seu avô pela última vez? Rafael desviou o olhar. Faz os 3, 4 anos. 5, eu tenho a data exata. A senhorita Cláudia, o senhor Gilberto e a dona Bernadette nunca visitaram o senhor Dom Arquimedes depois que ele se mudou definitivamente para a fazenda, em 1998. Não uma vez. 26 anos. Dona Bernadette, pálida, tentou contra-atacar. Isso é absurdo. A Helena nem mesmo conhecia o velho. Como ela podia ter induzido nada? Helena, sentada no canto, tomou a palavra pela primeira vez. Com uma voz calma, serena. Dona Bernadette, eu conheci o Dom Arquimedes em 1999. Eu tinha 10 anos. Ele passou mal na padaria do meu pai, em Formiga. A gente serviu chá para ele. Foi a única vez que eu vi ele na vida. Ele se lembrou de mim durante 25 anos. Eu não induzi nada. Eu simplesmente existi da maneira como os meus pais me ensinaram a existir, tratando os outros com dignidade, inclusive e especialmente os que precisavam de ajuda. Silêncio. E enquanto isso, continuou Helena, a voz ainda calma, vocês, família oficial dele, nunca subiram uma única vez a essa mesma fazenda para perguntar se ele estava bem. Dona Bernadette começou a tremer de raiva. Isso é inaceitável. Eu vou contestar esse testamento. Eu vou processar. Eu vou. Dona Bernadette, interveio o doutor Eustáquio, a senhora é livre para tentar. Mas eu lhe adianto, o testador previu exatamente essa tentativa. O documento tem blindagem jurídica extensa. Laudos médicos de 3 especialistas diferentes atestam a plena capacidade dele. Há vídeos da assinatura. Há declarações de testemunhas.
Qualquer processo será arrastado por anos e terminará com a sua derrota. Eu já preparei a equipe jurídica da senhora Helena para essa possibilidade. Dona Bernadette olhou para Helena. E finalmente, depois de 10 anos de frieza estudada, perdeu completamente o controle. Sua oportunista. Você nos enganou. Você era uma secretariazinha de padaria que entrou na nossa casa para roubar. Eu sempre soube. Desde o primeiro dia eu soube que você era isso. Helena se levantou. Mas não com violência. Com uma calma quase irritante, a mesma calma dos 10 anos engolidos. Dona Bernadette, há 5 dias, eu tava esfregando o chão desta cozinha porque a senhora derramou café propositalmente. Eu tava grávida na época. A senhora nem perguntou se eu precisava de ajuda. Naquele momento, eu decidi que a senhora era a pior pessoa que eu tinha conhecido na vida. Eu nunca esperei nada em troca desse dia. Eu só esperava o momento em que eu conseguiria sair dessa casa. Então sai! Gritou Dona Bernadette. Sai agora! Dona Bernadette! Helena sorriu levemente. A casa é minha. Dona Bernadette parou. O quê? O doutor Eustáquio pode confirmar. Esta casa, Dona Bernadette, foi comprada em 1996 com dinheiro do Dom Arquimedes. Ela está registrada no nome dele. Nunca foi passada legalmente para o Gilberto. Ela faz parte dos 37 imóveis que eu herdei ontem. Doutor Eustáquio assentiu. Confirmo. Dona Bernadette, tecnicamente, a senhora e a família estão, a partir deste momento, ocupando uma propriedade da Dona Helena. Ela tem o direito legal de pedir que vocês se retirem, com um prazo razoável de 90 dias, conforme prevê a legislação para desocupação. Dona Bernadette desabou na poltrona. Gilberto, que até então não tinha dito uma palavra, finalmente falou. A voz dele era pequena, derrotada. Helena, o que você vai fazer com a gente? Helena o olhou. Depois olhou para Rafael. Para Cláudia. Para Dona Bernadette. Depois sentou-se de volta no sofá. E disse, devagar, agora a gente conversa. Antes disso, porém, ela pediu uma única coisa. Dona Iracema, a senhora pode entrar, por favor? A velha empregada, que estava no corredor ouvindo tudo há 30 minutos, entrou lentamente na sala. Dona Bernadette franziu a testa. Iracema, o que você tá fazendo aqui? Volta pra cozinha. Helena levantou a mão. Dona Iracema fica. Dona Iracema é testemunha. Testemunha de quê? Perguntou Dona Bernadette, impaciente. Helena olhou nos olhos da sogra. De tudo o que a senhora fez nesta casa nos últimos 10 anos. Inclusive, e aqui a senhora pode me desmentir se quiser, o que a senhora fez com os 2 bebês que eu perdi. Mas eu não vou falar sobre isso agora. Porque isso é coisa que eu guardo. Pra nunca. Pra talvez. Pra quando for necessário. Mas eu quero que a senhora saiba que eu sei. E que a Dona Iracema, que trabalhou para a senhora há 31 anos, também sabe. E testemunhou. E pode contar a qualquer momento, em qualquer tribunal, se eu decidir que é hora. O rosto de Dona Bernadette perdeu toda a cor. Não era vergonha. Era pavor puro. Pela primeira vez em 10 anos, Helena viu a sogra aterrorizada. Rafael, ainda junto à janela, franziu a testa sem entender direito. Helena, do que você tá falando? Nada que você precise saber agora, Rafa. Talvez um dia, quando você estiver pronto para ouvir. Mas hoje eu só quero que a sua mãe entenda uma coisa: o poder mudou de mãos. Dona Bernadette tentou dizer algo, mas não conseguiu abrir a boca. Helena respirou fundo. Agora sim. A gente conversa. Helena pediu que o doutor Eustáquio saísse, essa parte é familiar, e ficou sozinha com os 4. Beatriz, que havia acompanhado de carro à distância, esperou no escritório do advogado. Seu Aderbal, o motorista, agora dela, esperou na rua. Helena serviu água em 4 copos. Distribuiu. Seitou-se. E começou. Dona Bernadette. Eu vou começar pela senhora porque foi a senhora quem orquestrou os últimos 10 anos da minha vida. A senhora foi quem me humilhou em público. A senhora foi quem me deu pano para esfregar chão. A senhora foi quem isolou os meus pais de mim. A senhora foi quem impediu que eu trabalhasse como advogada. A senhora foi quem disse, há 3 anos, na frente do Miguel, que eu era o erro mais grave que essa família já cometeu. Lembra, Dona Bernadette? O Miguel tinha 3 anos. Tava ali do meu lado. Ouviu tudo.
Dona Bernadette não respondeu. Hoje, continuou Helena, eu tenho duas opções. Posso te mandar pra rua. Literalmente. Sem casa, sem dinheiro, sem nada. Porque a senhora não vai receber um centavo do Dom Arquimedes, e eu posso, a partir de hoje, cortar todos os benefícios que a senhora usa, o carro, o motorista, os cartões da empresa. A senhora vai se descobrir, aos 68 anos, literalmente sem nada. A opção B é que a senhora fica nessa casa por 60 dias. E nesses 60 dias, a senhora faz uma lista do que precisa para recomeçar a vida em um apartamento pequeno na periferia da cidade. Eu pago esse apartamento. Pago por 1 ano. E depois do ano, a senhora se vira. Com o Gilberto, se ele quiser ficar com a senhora. Sozinha, se ele não quiser. Dona Bernadette olhou para Helena como se fosse um fantasma. Por que você faria isso por mim? Sussurrou. Eu não faço por senhora, Dona Bernadette. Eu faço pelo Miguel. Porque um dia ele pode perguntar se eu fui decente com a avó dele. E eu quero poder responder sim, mesmo sabendo que a senhora não merece. Silêncio. Helena se virou para Cláudia. Cláudia. A sua situação é diferente. Você tem 28 anos. Formada em Direito. Trabalha no escritório do seu pai. Tem CNPJ próprio, tem carro próprio, tem uma conta bancária que recebe mesada mensal do escritório. Tecnicamente, você é adulta independente. Nessa casa, você é convidada. E a convidada, minha querida, tem prazo. 60 dias. Cláudia empalideceu. Pra onde eu vou? Não é problema meu. Vai pra algum apartamento alugado, vai dividir com amiga, vai se virar. Como qualquer outra mulher de 28 anos. Helena pausou. Mas eu vou te dar um aviso de cortesia. O escritório do seu pai, onde você trabalha, pertence a uma sociedade que incluía o Dom Arquimedes como investidor minoritário. Eu herdei esse investimento. E eu vou exercer os meus direitos de sócia nos próximos meses. Recomendo que você melhore o desempenho profissional, Cláudia. Porque agora tem uma fiscalização nova. E eu sei da sua reputação como princesa mal educada que mal bate o ponto. As funcionárias me contaram durante anos. Cláudia não conseguiu responder. Helena se virou para Gilberto. Seu Gilberto. O senhor é o único dessa família que eu tenho um mínimo de pena. O senhor é um homem derrotado. Viveu 40 anos casado com uma pessoa tóxica. Quando chega em casa, desvia os olhos do sofrimento da nora porque não tem coragem de enfrentar a esposa. O senhor perdeu muita coisa. E eu não vou ser a pessoa que termina de destruir o senhor. Gilberto ergueu os olhos, surpreso. O escritório continua seu. Eu mantenho a minha participação minoritária, mas não interfiro. O senhor continua tocando o trabalho do jeito que tá, desde que, e isso é inegociável, o senhor mude 2 coisas. Primeira, trate a dona Iracema, sua empregada antiga, com dignidade. Pague o que ela deveria ter recebido esses anos todos, incluindo horas extras e férias não dadas. Segunda, se algum dia minha vida com o Rafael se tornar impraticável, e eu precisar me separar, o senhor vai ser a testemunha neutra do meu lado. O senhor vai contar o que viu. Durante 10 anos. Sem mentir. Sem proteger a sua esposa. Combinado? Gilberto aceitou. Devagar. Com algo próximo ao alívio. Combinado. Finalmente, Helena se virou para Rafael. Respirou fundo. Rafa. Helena. Ele começou. Mas ela levantou a mão. Deixa eu falar. Ele se calou. Rafa, eu te amei muito um dia. Mais do que eu amei qualquer outra pessoa. Eu casei com você acreditando que você ia me proteger. Que ia ser meu parceiro. Que ia escolher a sua família verdadeira, eu e depois o Miguel, acima da sua família de origem. Você não escolheu. Você nunca escolheu. Em 10 anos, uma vez que fosse, você não disse não para sua mãe por mim. Uma vez só. Rafael abaixou a cabeça. Eu sei. Eu passei 10 anos esperando você encontrar coragem. A coragem não chegou. E eu não posso mais esperar. Não é mais questão de paciência. É questão de sobrevivência. Eu preciso me salvar. E talvez salvar o Miguel. Helena, Rafa, eu vou pedir divórcio amigável. Vou ser generosa. Você vai receber uma pensão mensal condizente com seu padrão de vida, ou um valor à vista equivalente a 20 anos de salário de juiz. Você escolhe. Pelo Miguel, eu quero guarda compartilhada, com base de moradia comigo.
Você vai ter todo o acesso ao menino. Mas eu saio dessa casa. Com ele. Rafael começou a chorar. Era a primeira vez em 10 anos que Helena via Rafael chorar. Pela primeira vez em uma década, ela sentiu um resto de ternura, não amor, só ternura. Rafa, disse ela, baixinho, a gente podia ter sido bonito. Se você tivesse tido coragem. Se você tivesse me defendido uma vez que fosse. Mas você não teve. E agora é tarde. Dona Bernadette, da poltrona, viu o filho chorando e gritou: Rafael. Não aceita isso. A gente briga na justiça. Ela não pode fazer isso com você. Rafael olhou para a mãe. E, pela primeira vez na vida, disse: Mãe, cala a boca. Dona Bernadette ficou sem palavras. Rafael voltou a olhar para Helena. Aceito. Divórcio amigável. Pensão a ser negociada. Guarda compartilhada. Eu vou assinar o que você pedir. Obrigada, Rafa. Ela se levantou. Vou subir, arrumar as malas minhas e do Miguel. Hoje a gente se muda. Pra onde? Perguntou ele. Pra um hotel. Amanhã eu começo a procurar uma casa. Rafael assentiu. Helena saiu da sala. Antes de subir a escada, parou. Virou-se. Olhou para a cozinha, onde, 5 dias antes, ela havia esfregado o chão a pedido da sogra. Respirou fundo. E sorriu. Uma vida nova estava começando. Nos 6 meses seguintes, a vida de Helena se transformou de um modo que ela nem teve tempo de processar. Ela e Miguel se mudaram, inicialmente, para um hotel de luxo em Fortaleza. Depois, Helena comprou, com dinheiro próprio, da herança, uma casa no Porto das Dunas, perto do mar, moderna, com jardim amplo e piscina. Não era mansão, propositalmente. Era uma casa grande, confortável, mas humana. Miguel amou. Helena contratou a Beatriz como advogada principal para todos os processos: divórcio, inventário, gestão patrimonial. Contratou também uma equipe de consultores financeiros, sugestão do Dr. Eustáquio, para cuidar da fortuna herdada. Nos 2 primeiros meses, Helena fez algo que a surpreendeu: não quis descansar. Em vez de viajar, em vez de comprar coisas, ela queria trabalhar. Passou a ir, diariamente, à sede da mineradora Vamex, da qual agora era sócia majoritária, para aprender, para entender, para se fazer presente. Os executivos, que inicialmente a trataram com a condescendência reservada às esposas herdeiras, mudaram de postura no 3º mês, quando Helena, em uma reunião de conselho, identificou um problema de gestão de contratos que havia passado despercebido por anos. E que custava 3 milhões de reais mensais à empresa. Essa mulher é perigosa, sussurrou o diretor financeiro para o diretor executivo após a reunião. Essa mulher, corrigiu o diretor, é a melhor coisa que poderia ter acontecido com essa empresa. Seu Joaquim e Dona Marta se mudaram para Fortaleza 2 meses depois, a convite de Helena. Não para a casa dela, os 2 velhos preferiram um apartamento próprio, próximo, onde podiam ter seus rituais, suas rotinas. Helena comprou o apartamento à vista. Seu Joaquim insistiu em montar uma pequena padaria no térreo, para não ficar parado, filha, e Helena concordou. Virou rapidamente a padaria mais querida do bairro. Miguel continuou em sua escola, porém com acompanhamento psicológico. Levou 6 meses para ele parar de perguntar pela avó. Dona Bernadette nunca ligou para ele. Nunca perguntou por ele. Gilberto, em compensação, passou a visitar o neto regularmente. Pediu desculpas a Helena em uma ocasião, formalmente, por tudo, inclusive pelo que eu não fiz. Helena aceitou sem gestos dramáticos. Era um homem quebrado, mas não perverso. Dona Bernadette, depois da saída da mansão, passou 6 meses sem aceitar a situação. Ameaçou processar, como prometeu. Contratou advogados. Todos, sem exceção, depois de analisar o caso, desistiram ou tentaram convencer Dona Bernadette a fazer acordo. No 8º mês, ela finalmente aceitou a realidade. Mudou-se para um apartamento modesto de 2 quartos, que Helena pagou, como havia prometido, por 12 meses. Depois, teria que se virar com uma pensão mínima que Gilberto lhe pagaria. O marido, cansado de 40 anos, havia pedido a separação 2 meses depois da leitura. Cláudia se mudou antes do prazo, foi para São Paulo, tentar a vida num escritório menor. Desapareceu da família. Uns dizem que começou terapia. Uns dizem que piorou. Ninguém sabia ao certo. Rafael, talvez o mais surpreendente de todos, mudou.
Depois de assinado o divórcio, processo rápido, amigável, Helena cumpriu todas as promessas. Rafael alugou um apartamento pequeno na aldeota. Começou a terapia. Mergulhou no trabalho como juiz. Passou a ir ao grupo de alcoólicos anônimos, que Helena descobriria, com surpresa, que ele frequentava desde os 25 anos, em segredo, quando a mãe ridicularizou um primo alcoólatra pela família. Rafael, ao sentir que tinha o mesmo problema, buscou ajuda sozinho. 10 anos de sobriedade invisível. Um ano depois do divórcio, Helena e Rafael se sentavam no quintal da casa dela, enquanto Miguel brincava com o cachorro. Helena, disse Rafael, obrigado por ter sido generosa comigo. Eu não mereci. Rafael, eu não fui generosa com você. Fui generosa com o pai do meu filho. Que é diferente. Ele assentiu. Eu te peço uma coisa. Fala. Quando você refizer a sua vida, me avisa antes do Miguel saber. Para eu ter tempo de processar. E ser apresentável. Helena olhou para ele. Por um segundo, viu o menino bom que havia conhecido na faculdade. Depois viu o homem fraco que havia se tornado. Depois viu o homem em reconstrução que estava sentado ao lado dela. Combinado, Rafa. 3 anos depois, em uma manhã de maio. Helena Campos, 37 anos, 3 bilhões de reais de patrimônio atualizado. CEO de uma fundação chamada Pão e Dignidade, que ajudava mulheres em situação de abuso doméstico em 5 estados, voltou à Formiga. Não era sua primeira visita. Tinha voltado várias vezes. Mas aquela era especial. A Fundação Pão e Dignidade, criada por Helena um ano após a herança, tinha uma missão simples: oferecer suporte legal, psicológico e financeiro para mulheres que decidiam sair de relações abusivas. Em 3 anos, havia ajudado mais de 12 mil mulheres a se reorganizarem. Oferecia casas de transição, advogados, terapeutas, cursos profissionalizantes, apoio financeiro até 6 meses após a saída da situação de abuso. Em Formiga, Helena estava inaugurando a primeira sede da fundação no interior de Minas Gerais. Era uma casa grande, reformada, no centro da cidade. Tinha 22 quartos para mulheres em situação de emergência, uma cozinha comunitária, uma padaria, sim, uma padaria, administrada por seu Joaquim quando ele voltava a Minas para visitar a filha. Na cerimônia de inauguração, estavam presentes o prefeito, vários jornalistas, umas 300 pessoas da cidade. Também estavam presentes Miguel, agora com 9 anos, alto, esperto, apaixonado por futebol, e seu Joaquim e Dona Marta. E, discretamente, sentado na última fileira, também estava Rafael. Helena havia convidado. 3 anos depois do divórcio, eles tinham desenvolvido algo raro, uma amizade sincera. Rafael nunca deixou de amá-la, Helena sabia. Mas ele aprendeu, na terapia, a amar sem cobrar, a apoiar sem exigir. E isso, em algumas tardes de sábado quando Helena ia buscar o Miguel na casa dele, virava algo próximo à família. Helena começou o discurso. Boa tarde a todos. Eu quero agradecer a todas as autoridades, toda a imprensa, todos os parceiros. Mas eu quero agradecer principalmente aos meus pais. Seu Joaquim e Dona Marta Campos, que me ensinaram, há 30 anos, o princípio mais importante da minha vida: trate os outros com dignidade, independente do que eles tenham. Independente do que você tenha. Dignidade, meus amigos, é a única moeda que nunca desvaloriza. Aplausos. Eu também quero mencionar uma pessoa que não pode estar aqui hoje, Dom Arquimedes Vasconcelos Mendes. Um senhor que eu conheci uma única vez na vida, em 1999. Ele passou uma tarde na padaria do meu pai. Eu servi um copo de água gelada para ele. Aquela única tarde, que durou 2 horas, inspirou ele, anos depois, a transformar completamente a minha vida. Se tem uma pessoa que eu queria agradecer publicamente hoje, é ele. E por último, e talvez o mais importante, eu quero falar sobre algo que aprendi nos últimos 13 anos. Se entre vocês tem alguma mulher que está passando por algo parecido com o que eu passei, uma humilhação diária, um isolamento lento, um apagamento silencioso, eu quero te dizer uma coisa: você não está sozinha. E não precisa esperar milagre nenhum. Você, como eu, é capaz de sair. E se você precisar de ajuda para sair, a Fundação Pão e Dignidade existe para isso. Helena olhou para os pais. Pai, mãe, eu amo vocês. Obrigada por tudo. Aplausos longos. Depois da cerimônia, Helena ficou mais um tempo na cidade. Visitou a antiga padaria do pai, que havia sido transferida para outro dono quando seu Joaquim se mudou para Fortaleza.
Olhou a mesinha no canto onde, 25 anos antes, uma menina de 10 anos tinha servido água para um velho desconhecido. Se sentou na mesma mesinha. Miguel sentou na frente dela. Mãe, você tá olhando para onde? Para uma história, filho. Que história? Helena olhou pro filho. O menino que havia tirado ela da mansão. Que havia sido a razão pela qual ela seguiu em frente em todos os anos difíceis. Que agora crescia livre, saudável, amado. Filho, senta aqui do meu lado. Eu vou te contar a história de como uma tarde de chá mudou a vida inteira da tua mãe. E contou. Tudo. Desde o velho da fazenda que passou mal na padaria do vovô, até o testamento que virou tudo do avesso. Demorou 1 hora. Miguel ouviu tudo em silêncio. Quando terminou, o menino pensou um pouco. Depois disse: Mãe, se o senhor Dom Arquimedes não tivesse passado mal aquele dia, a gente não ia existir? Helena olhou pro filho. A gente ia existir, filho. Só a nossa vida ia ser diferente. Talvez mais difícil. Talvez com mais sofrimento. E se um dia eu for velho e passar mal numa padaria, eu posso deixar toda a minha fortuna pra filha do padeiro? Helena riu. Pode, filho. Mas talvez seja mais inteligente fazer o bem todo dia, sem esperar ficar velho. Miguel pensou mais um pouco. Mãe, eu vou ser igual a você quando crescer. Não, filho. Como assim não? Você vai ser melhor do que eu. Porque é isso que cada geração tem que fazer. Os meus pais foram bons pra mim. Eu fui melhor com você. Você vai ser melhor com os seus filhos. E assim a gente muda o mundo. Um pouquinho a cada geração. Miguel abraçou a mãe. No outro lado da padaria, seu Joaquim, agora com 74 anos, cabelos brancos, mãos ainda firmes de padeiro, olhava para a filha e o neto abraçados na mesinha do canto. Sorriu. Depois foi ao balcão, tirou do forno uma fornada nova de pães, e colocou 2 no saco de papel e levou até a mesa. Pão fresco, Dona Helena. Por conta da casa. Os 3 riram. Do lado de fora, caía uma chuva fina, daquelas chuvas de Minas que abençoam, que lavam, que prometem colheita boa. Helena olhou a chuva pela janela. Olhou o filho mordendo o pão quente. Olhou o pai sorrindo atrás do balcão. E pensou, valeu a pena. Cada humilhação, cada pano de chão, cada lágrima. Valeu a pena, porque me trouxe até aqui. E aqui é bom. Aqui é onde eu deveria ter estado o tempo todo. O telefone tocou. Era a Beatriz. Helena, notícia boa. A fundação conseguiu mais um patrocínio. 30 milhões. Vai dar para abrir mais 3 sedes ano que vem. Helena sorriu. Beatriz, eu tô comendo pão. Depois a gente fala. Desligou o celular. Mordeu o pão. Fechou os olhos. E descobriu, depois de 37 anos, que existe uma coisa que nenhuma fortuna compra e que, ao mesmo tempo, não precisa de fortuna nenhuma para ser possuída: a paz. Anos depois, em uma arrumação de gaveta, Helena encontraria a carta que Dom Arquimedes havia deixado endereçada aos pais dela, a tal carta pessoal, a ser entregue em mãos mencionada no item 9 do testamento. Seu Joaquim e Dona Marta tinham recebido, mas nunca tinham mostrado à filha. É pra gente, Helena, dizia seu Joaquim com lágrimas nos olhos. Ela fica com a gente. Só depois que Dona Marta morreu, Helena, organizando as coisas da mãe, achou a carta. Leu chorando. Querido Joaquim e Marta, se vocês estão lendo esta carta, é porque eu morri. E também é porque vocês, com muita dignidade, criaram uma mulher que hoje é herdeira de tudo o que eu construí em 91 anos. Eu não tenho palavras suficientes para agradecer. O pão que vocês mandaram para mim por 25 anos não foi pão. Foi amizade. Foi companhia. Foi a família que eu não tive dentro de casa. Vocês me salvaram da solidão. E, sem saber, salvaram sua própria filha. Eu quero que vocês guardem uma coisa. A Helena não recebeu essa herança por favor. Ela recebeu porque é merecedora. Porque ela é o resultado da criação que vocês deram. Porque vocês, uma família simples de formiga, produziram uma alma gigante. Isso não é obra de dinheiro. É obra de caráter. Usem os 500 mil que eu deixei para vocês como quiserem. Comprem coisas bonitas. Viajem. Se divirtam. E, se puderem, façam mais pão.
Porque pão, meus amigos, é a coisa mais próxima de Deus que existe neste mundo. Asterisco. Asterisco abraço de velho amigo, asterisco asterisco Arquimedes. Asterisco Helena guardou a carta no cofre. Junto com outras cartas, fotografias, documentos, a memória física de uma história que quase não aconteceu, e que aconteceu graças a um copo de água gelada servido por uma menina de 10 anos. Às vezes, quando precisava de força em algum dia difícil na fundação, Helena abria o cofre, pegava a carta e lia. E se lembrava que, no mundo, apesar de toda a crueldade, ainda há pessoas como Dom Arquimedes. Pessoas que veem. Pessoas que se lembram. Pessoas que, em silêncio, durante décadas, preparam justiça.